é Romanos 13, de 1 a 7, falando sobre a nossa obediência civil. Então eu queria deixar esse recado de Deus e depois nós continuarmos com a adoração e a ceia do Senhor para terminar esse tempo de culto. Mas eu queria então que você abrisse lá em Romanos 13, de 1 a 7. E eu gostaria de fazer então a leitura desse texto. Abriu sua Bíblia? Hoje lá não tem na tela, você viu, né? Então abre lá sua Bíblia. Ah, eu esqueci a Bíblia, pastor. Celular, meios, né, aplicativo. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo e da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso, também, que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Esse texto, escrito na Bíblia, por Paulo aos Romanos, vem dentro de um contexto que poderíamos dizer que parecido com alguns do nosso contexto brasileiro. E ele é bem claro e objetivo. Ele diz que há uma necessidade de ter obediência às autoridades. Ele fala sobre pagamento de impostos. Ele diz de coisas e situações atuais que estamos vivendo, mas está falando a uma comunidade lá de Roma, de uma igreja de Roma, que estava vivendo dois contextos muito sérios ali. O primeiro era que o imperador que regia, que dominava e que governava aquela cidade, aquele estado e aquele reino, era Nero. E se você sabe um pouco de história, Nero é um dos mais sangrentos imperadores que Roma já teve. Nero mandou matar a própria mãe. Nero não tinha nenhum tipo de escrúpulo. Ele coloca fogo em Roma, manda colocar fogo em Roma, porque ele queria uma outra cidade. Ele queria uma Nerópolis. E nessa loucura toda, ele bota fogo em Roma. Quando ele viu que o negócio começou a sujar para o lado dele, ele colocou a culpa nos cristãos. Não tinha um mínimo escrúpulo. Um homem sem nenhum tipo de respeito por ele. Por quê? Porque era sanguinário. E a tradição diz que o próprio Paulo, que escreve a respeito da submissão à autoridade, é morto por Nero na Via Ápia em Roma. E uma segunda questão desse texto é que os cristãos estavam também sendo acusados já há muito tempo de serem submissos, porque eles diziam que Kyrios, ou seja, o Senhor, não era César. E eles não podiam adorar César, não podiam servir a César, porque César não era o seu Kyrios, porque Cristo era o seu Senhor, era o seu Kyrios. E no meio dessa conversa toda havia uma grande dúvida, então, se os cristãos romanos deveriam pagar impostos a César, ao rei, ao imperador. E Paulo, então, manda uma carta aos romanos extremamente clara,
respondendo algumas perguntas daqueles irmãos. E que eu gostaria de utilizar essa carta, crendo que Deus não usou apenas essa carta para os crentes romanos, mas para todos os crentes, em todos os tempos, em todas as sociedades. Seja uma sociedade autocrática, seja uma sociedade democrática, seja uma sociedade monárquica, seja uma sociedade déspota, a carta de Romanos é a palavra de Deus aos seus servos. E a primeira pergunta respondida é: por que devemos obedecer às autoridades? E Paulo vai dizer de maneira categórica no primeiro versículo, porque essas autoridades governamentais vêm de Deus. E a primeira questão que nós precisamos tirar aqui é o conceito que nós temos. Existe candidato, existe político e existe autoridade. Candidato é para ser cobrado e ser avaliado. Político, que toma o poder, que chega ao poder porque eu e você, num Estado democrático, o elegeu, precisa ser mais cobrado ainda. E nós, como cristãos, precisamos exercer muito mais a nossa condição civil, porque somos cidadãos duplamente qualificados. Cidadãos terrenos e cidadãos celestiais. Enquanto estivermos nessa terra, estaremos submetidos a essas autoridades, mas com uma função também de exigir dessas autoridades aquilo que elas foram impostas para fazer. E Paulo vai dizer que não é o povo que coloca as autoridades no governo, como nós cremos democraticamente, que a voz do povo, aliás, as urnas são o poder do povo, o poder emana do povo, mas Paulo está dizendo que toda autoridade é colocada por Deus, delegada por Deus para alguém. E o versículo 1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. A nossa crise e a nossa angústia, e começa a coçar a gente, é acreditar que o governo que vemos, que experimentamos e que sofremos, foi colocado por Deus. Eu creio que há duas coisas importantes aqui, e a gente vai encontrar na Bíblia respaldo para duas delas. Primeiro, essas autoridades foram colocadas por Deus, permitidas por Deus, para fazer o povo chegar a um lugar que ele não estava. Ou seja, permitidas por Deus para castigar o povo, para que o povo também tomasse ciência do que deve ser feito. Isso era comum acontecer quando o povo de Israel desobedecia a Deus. Deus levantava um rei que o castigava para que o povo voltasse para Deus. Isso é bíblico. E eu vou ler uma cena só de Daniel 1:2, onde Deus manda os líderes para o cativeiro babilônico. E olha só o que diz Daniel 1:2. No terceiro ano do rei Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor o entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Deus entregou o reino de Judá e o seu rei na mão de Nabucodonosor para governar sobre aquele povo e o submeter e o subjugar. Uma autoridade imposta à força, mas que foi permitida por Deus. Deus entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E na nossa história, nós vamos ver que muitas vezes Deus nos deu um governo com a cara do povo, para que o povo entendesse, para que o povo mudasse,
para que o povo sofresse e gemesse, mas também chegasse à voz da verdade. Talvez é muito doloroso isso, mas também creio que as autoridades governamentais vêm de Deus, ordenadas por Deus para trazer bênção ao povo. Olha o que diz Provérbios 29, 2. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, quando Deus coloca alguém justo para governar, vai ser bênção sobre o povo. E ele vai dizer, então, que quem se rebela contra essa autoridade, que é essa autoridade? Não é a pessoa, não é o candidato, não é o político. É a função que essa pessoa exerce. Quem se rebela contra a lei, quem se rebela contra o governo, no sentido daquilo que ele está posto para fazer, se rebela contra Deus. Versículo 2, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Que tipo de condenação? Não é a condenação eterna, ninguém vai para o inferno porque se torna rebelde ao governo, às leis. Mas ele vai sofrer sobre si as sanções naturais, que todo e qualquer transgressor da lei passa. Sabe por quê? Porque o propósito das autoridades é ser agente de justiça. Ah, Senhor! Propósito das autoridades governamentais é serem agentes de justiça para o povo. Versículo 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, é agente da justiça para punir o que pratica mal. Aqui nós temos que lembrar um conceito de que a lei romana, ela era uma lei para o indivíduo. Ou seja, ela protegia o indivíduo nas suas várias circunstâncias. A prova disso é que se você pegar o livro de Atos, o próprio Paulo era quem? Um cara que tinha uma cidadania romana. E quando ele foi levado às autoridades, o que ele reivindicou? Não, eu não quero ser julgado aqui, não. Eu quero ser julgado em segunda instância. Não, eu quero julgar em terceira. Não, eu quero ir para o Supremo. Não, eu quero apelar para a Corte Internacional. Eu quero fazer qualquer coisa. E ninguém podia fazer nada para Paulo porque a lei romana protege o indivíduo. Tanto é que a lei romana é base da lei na maioria dos países civilizados, inclusive o Brasil. Por isso que nós estamos cheios na nossa lei de termos em latim, porque a nossa lei é baseada no direito romano. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que a lei deve estar sempre correndo para cuidar do indivíduo. E Paulo está dizendo, sim, a lei e os seus agentes da lei são esses que devem entender que são servos de Deus para o nosso bem. E quem tem que ter medo da lei é o transgressor, porque ele não porta a espada sem motivo. Quem tem que ter medo da lei é o bandido. Quem tem que ter medo da lei é o mau caráter. Quem tem que ter medo da lei é quem tem a lei como sua inimiga. Então, nós, cidadãos de bem, não devemos temer a lei, tanto em Roma quanto no Brasil. Quem teme a lei é transgressor. Não é quando você está passando lá na cidade, 80, 90, tem uma plaquinha, 60, aí você vê, faz um flash. Fala, eu acho que eu transgredi. E aí você fica começando a temer qualquer carta que você recebe em casa. Porque daquele momento você se tornou um transgressor. Mas se você foi viajando a 60, tá certo? Você levou 4 horas para chegar na distância, de 2 horas. Aí você chega tranquilo, por quê? Porque você em nenhum momento se tornou inimigo da lei. Então Paulo está dizendo aqui de uma maneira muito clara que nós, os cristãos, precisamos ser os primeiros a ter a lei, os agentes da lei, como as nossas autoridades, com respeito, porque eles são constituídos por Deus para o bem.
Pastor, mas o fulano roubou. Não foi a autoridade dele que roubou, foi ele que roubou usando da sua autoridade. Não foi a lei que diz lá, o fulano pode roubar. Quem roubou foi o fulano, que se tornou inimigo da lei. E sabe uma coisa gostosa que nós estamos experimentando agora? A lei. Vou usar uma frase de alguém, vocês não vão gostar, mas nunca na história deste país, nós vimos tanta a lei sendo cumprida. Pastor, mas tem muita coisa para fazer. Gente, mas a gente tem que se alegrar com as coisas que vão acontecendo. Quem é da década de 70, 80, me conta um político que você viu preso. Não tem. E depois nós vamos dizer que Deus não está agindo na nossa nação. Eu creio plenamente que Deus está agindo na nossa nação, mas é que é tanta maldade, é tanto pecado institucional, é tanta mazela, que precisa de tempo. Nós temos que multiplicar muitos Moros, muitos, qual que é o outro, Bretas, e muitos procuradores e muita gente. E aí vale um ponto que daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Mas o texto nos provoca mais ainda. Ele vai dizer assim, e tem que pagar imposto. Então, a segunda pergunta que Paulo responde aqui, para nós, cidadãos brasileiros cristãos, só cristão. Quem não é cristão, quem não vive na lei de Cristo, está beleza. Quer dizer, está beleza não, né? Está errado. Mas aqui a palavra é para os crentes. Por que pagar impostos? Primeiro, porque os impostos são recursos para manter a ordem. Versículo 6, ele vai dizer que é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Isso aqui, Paulo, eu te dizer, eu vou chegar no céu e falar para ele assim, me aponta uns aí, Paulo, no nosso setor, mas tudo bem. Utilizados para manter, esses impostos são utilizados para manter um programa que abençoa o povo. É esse o objetivo dos impostos. É para que eu e você tenhamos todo o conforto necessário. Então aqui vale a oração. Senhor, para que esses impostos que nós estamos pagando vire bênção para a nossa nação. E que o Senhor quebre todas essas mazelas, dessa corrupção endêmica que existe no Brasil. Vamos levantar em oração, mas vamos levantar em ação. Por isso eu chamo essa mensagem de uma obediência civil, mas uma resistência contra o pecado. E uma postura de igreja que quer obedecer às autoridades, mas quer ser contrário àquilo que está contra a palavra de Deus. Então, os impostos são utilizados para manter isso como um trabalho dedicado para nós e que essas autoridades precisam exercer. E sonegá-los é desobediência. De versículo 7, deem a cada um lhe que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. E por último, o texto não diz, mas eu recorro à Bíblia, porque é uma ordem até do próprio Jesus. E eu queria que você abrisse lá em Mateus 22, 16 a 21, para que esse texto, que talvez nós não conseguimos entender, possa nos ajudar a entender que pagar imposto é um compromisso do cidadão cristão. É uma ordem de Jesus. Mateus 22, 16 a 21 diz assim, enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhes disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Quer pergunta mais direta que essa? E sabe qual é a resposta de Jesus? Percebendo a má intenção deles,
Perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar imposto. E eles mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, respondeu-lhe eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está fazendo duas observações importantes aqui. A primeira, ele está dizendo de um princípio que a igreja nunca pode esquecer. César, César. Deus, Deus. Igreja e Estado não se misturam. Porque toda vez que elas se misturam, dá desgraça. E a segunda coisa que ele está dizendo é que o que é de César deve ser dado a César. E o que é de Deus deve ser dado a Deus. Essa inscrição é uma moeda, então ela exige um imposto. Então seja dado o imposto a quem é devido. Incomoda isso, né? Incomoda quando você sabe que 60% do seu trabalho vai para os impostos. Quantos meses nós trabalhamos para pagar imposto? Me ajuda aí. 5 meses? Quem dá mais? 5 meses? Fechou. Vendido para o cidadão ali. 5 meses. 5 meses das nossas vidas nós trabalhamos para os impostos. Como pastor, o que eu digo para você é o seguinte: se isso reverter em saúde pública, segurança, eu pago com gosto. E essa postura que nós devemos ter, Senhor, não é retirando, mas, Senhor, é usando essa máquina, essas autoridades, estes homens que o Senhor permitiu que estivessem no poder, mas ensina-nos, Senhor, a colocar os homens certos no poder. E talvez agora você está dizendo: pastor, mas quais são os homens certos para o poder? Pergunta que eu vou responder no final, se der tempo. Mas como deve ser essa obediência? Devemos obedecer não por obrigação ou por medo, devemos obedecer por consciência. Versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Portanto, é necessário que sejam submissas às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por causa da questão de consciência. Paulo está estabelecendo aqui um princípio que muitas vezes nós temos dificuldade. Se o imposto foi regulamentado de maneira legal no nosso país, cabe a nós pagá-lo, não por qualquer outra coisa, mas pela consciência da nossa obediência a Deus. Assim, versículo 1 Coríntios 10, versículo 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E esse é um princípio muito interessante de vida. Não só para o pagamento de impostos, mas para a obediência de coisas que nós não gostamos. Em casa, nós temos autoridade, papai e mamãe. Tem coisas que papai e mamãe falam que a gente não quer obedecer. Mas se você fizer o princípio de obediência para glorificar a Deus, você vai ter mais facilidade em fazê-lo. Senhor, eu não concordo. Senhor, eu não gosto. Senhor, eu não acho justo. Mas por causa do Senhor, eu quero obedecer para lhe glorificar. Essa é uma postura que deve reger o cristão. Certas horas, em certas circunstâncias, nós não vamos ter respostas. Certas situações nos levam a um momento de ou nós obedecemos e esperamos no Senhor em consciência ao que cremos, uma questão de consciência da nossa fé, ou nós vamos estar sempre
mudando os marcos da nossa vida. Uma hora a gente obedece aqui, outra hora a gente não obedece. Uma hora a gente faz, outra hora a gente não faz. Essa vida é louca. O que a palavra nos ensina é isso. Mas eu não queria terminar esse texto não trabalhando uma outra questão. Qual é o limite da nossa obediência às autoridades? O limite da nossa obediência às autoridades é quando essas autoridades e essas leis ferem a nossa obediência ao nosso Kyrios, o nosso Senhor, a autoridade máxima sobre a nossa vida. E eu sei que tem gente que usa essa prerrogativa para poder não cumprir. Mas aqui, a Bíblia nos ensina que todas as vezes que os homens de Deus tiveram uma situação onde eles tiveram que escolher entre obedecer os homens e obedecer a Deus, eles escolheram obedecer a Deus. É o único jeito da gente ser insubmisso às autoridades. E eu queria ler um texto para você para deixar bem claro essa verdade. Atos 5, 27 a 29. Os apóstolos estão lá operando milagres, gente sendo curada, gente sendo liberta. De repente os sacerdotes vêm e os prendem. E eles ficam presos. E Deus miraculosamente os liberta. E depois que os liberta, eles voltam a pregar o evangelho. E aí eles são conduzidos. Como é que é? Condução coercitiva, né? A gente está aprendendo todos os termos técnicos. E a condução coercitiva para prestar depoimento. Por quê? Porque todo mundo estava morrendo de medo de botar a mão neles. E aí, não como o Antônio Garotinho, né? O Garotinho faz umas coisas de criança mesmo. Mas voltamos aqui. Aí, chega diante dos sacerdotes, versículo 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para não ensinarem este nome. Que nome? O nome de Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Essa é uma lei, é uma regra, é uma autoridade que deve ser desobedecida. Qualquer dia que o nosso Estado, nosso país, legislar uma lei de que eu não possa dizer a verdade que o Evangelho contém a respeito do que creio na palavra, eu estarei nesse púlpito subvertendo essa lei, porque eu preciso obedecer primeiro ao meu Deus. Bom, então como é que a gente faz? Nós não concordamos com isso, nós achamos que é pecado, nós não aceitamos isso. Nós queremos exigir uma mudança, nós queremos uma resistência. Mas a palavra diz para a gente obedecer às autoridades. Então, como é que a gente pode resistir quando há engano, erro e falha? Eu escolhi 3 coisas aqui e eu queria passar para vocês. A primeira é o que nós não sabemos usar ainda como democratas, como democracia, que é substituir as autoridades por outras mais competentes através do voto. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, nós estamos há 1 ano da maior e mais importante eleição, porque nós vamos eleger presidente, governador, senador, os deputados federais e estaduais. Tá bom? E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? 40%, 50% do eleitorado evangélico, que é 42% do Brasil, vai chegar na urna e vai pegar o santinho que tiver no chão e vai votar. Muita gente. Então, aí, Deus manda alguém, ou permite alguém, que vai oprimir o povo, para o povo aprender. É pecado você não se importar com isso, porque a palavra de Deus diz que nós temos que obedecer à autoridade. Mas enquanto ela não for autoridade, ela é candidato.
Enquanto ela não é autoridade, eu tenho que meter o dedo e dizer assim, ó, eu vi lá no site Transparência que tu roubou, como é que você me conta esse negócio? Não é pecado isso, isso é poder de ação. O voto é um culto de adoração do crente. Ué, nós não aprendemos que Romanos 12 nos ensina que nós adoramos ao Senhor em todo momento, inclusive nas urnas? Tem crente que não adora a Deus na urna. Ele comete sacrilégios na urna. Pecados mortais. Primeiro ponto. Segundo ponto, retirando do poder quem não foi digno dele. Nossa democracia, mesmo sendo uma democracia muito frágil, já tiramos 2 presidentes do poder. E por último, mobilizando a sociedade civil organizada. E tem um desdobramento disso. Abaixo assinados, lei da ficha limpa. Eu sei que parece meio chato quando você recebe lá no WhatsApp ou com alguém com corrente, parece corrente. Lembra daquelas correntes de carta? Se você não passar para mais 7 pessoas, você morrerá em 5 dias. Quem recebia essas cartas? Eu morria de medo dessas cartas. Então, na verdade, nós recebemos isso de vez em quando. Abaixo assinado, leia, assine e tal. A lei da ficha limpa foi uma mobilização popular. As 10 medidas, mesmo que desconfiguradas no Congresso, foram uma medida popular. E vou aqui falar de bastidores. Eu acompanhei de perto todo o processo das 10 medidas contra a corrupção. Fui a Brasília para entregar. Estive lá. Recebi lá do presidente, do procurador-geral, junto com outros, um valor ali, um cartaz dizendo das medidas, das quantidades de assinatura. Eu estava envolvido nos bastidores, sabendo tudo o que estava acontecendo. Você sabe quem foi o fator predominante para que nós conseguíssemos essas 2 milhões e tantas assinaturas? A igreja evangélica. Os procuradores iam nas igrejas evangélicas e diziam assim, vamos assinar. E as igrejas evangélicas assinaram. Meus irmãos, é tão espiritual dobrar o joelho quanto é espiritual votar. Porque onde governa o justo, o povo se alegra. Onde há o ímpio, o povo chora. E é por isso que eu queria terminar esse tempo da palavra. Depois passar por um momento do louvor, fazendo uma oração. E a minha oração é a 4ª maneira de oferecer uma resistência em obediência. É orar por a nossa juventude. Sabe para quê? Para que Deus levante cientistas políticos. Não é uma carreira que você fala assim, meu filho, é o sonho que eu tenho para você. Você vai ser cientista político. Você vai passar fome, necessidade, e ninguém vai te dar um emprego. E o segundo é que tenhamos no nosso meio agentes políticos. Que os nossos filhos e netos cheguem sérios, com uma base sólida, servos de Deus, para poder ocupar lugares de destaque nessa nação. Deus já está levantando procuradores e juízes. Agora nós precisamos de agentes políticos. Nós precisamos de cientistas políticos. Nós precisamos de gente lá. Mas não é gente evangélica para ter partido evangélico. Deus que me livre. Eu tenho pavor dessa ideia. É gente em todos os partidos, mas gente séria com Deus. Gente que não vai aceitar a corrupção. É gente que vai dizer não. Em mim esse negócio morre. Vai ser mandado embora, vai ser... Mas um dia essa resistência vai tomando conta. E um dia essa massa crítica vai se tornando um fenômeno maravilhoso. Foi isso que aconteceu há 2000 anos atrás. Quando Jesus chama 12, os delega, e esses se tornam 120, 3.000, e hoje incontáveis homens e mulheres neste mundo. Eu queria que nessa noite você se convertesse a um cristianismo
que não é só apenas orar para a gente ir para o céu, mas é um cristianismo de gente que ora enquanto nós estivermos na terra, que a gente semeie a verdade do Evangelho. E que sejamos agentes públicos, sejamos agentes políticos, gente politizada, que sabe sim quem votou e que exige os seus direitos, mas que obedece às autoridades constituídas. Esse é o cristão. Se imposto, imposto. Se honra, honra. Tudo para a glória de Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, levanta homens e mulheres da nossa nação, comprometidos a serem testemunhas do teu poder e da tua graça em todos os setores da nossa sociedade. Pai, oramos para que a nossa nação tenha um levante do Senhor, onde os nossos jovens sejam missionários nas carreiras políticas, onde os nossos jovens estejam tomando cadeiras dos tribunais das nossas cidades, que os nossos jovens estejam a serviço da lei, porque a lei está a serviço do Senhor, é serva do Senhor. Pai, desperta a nossa nação. Somos 42% da nação, mas o que temos é uma bancada evangélica. Senhor, nós queremos uma bancada de servos, de gente que não corre atrás do reino da sua igreja, dos guetos políticos, da sujeira que existem dentro das igrejas, de uma politicagem tão nojenta que é abominação aos teus olhos, mas de servos, de gente que exerce poder público para o povo. Que o Senhor encha a nossa nação deles. E Pai, que seja assim, a César o que é de César e do Senhor o que é do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.